Então, hoje nós vamos falar do Brasil de verdade, do Brasil real, que muitas vezes passa longe do que existe no universo do mundo corporativo e do universo do mundo publicitário, mas que representa a maioria da população brasileira. Vamos começar falando sobre oportunidades na escola. Os números deixam claro que os brasileiros negros e pobres têm menos oportunidades educacionais do que o Brasil. Quando nós vamos olhar isso em número de milhões de pessoas, nós vimos que no ensino fundamental privado, o número de brancos é maior. No ensino médio é maior e no ensino superior é maior. Lembrando que 56% da população brasileira é negra. Agora vamos mudar isso para o ensino público. O número de... eu tenho 15 milhões de crianças negras e 7,9 milhões de crianças brancas. Esse gap diminui um pouco quando se vai para o ensino médio. E diminui substancialmente quando se vai para o ensino superior. Porque, em que pese as amplas políticas de inclusão, como o ProUni, a política de cotas raciais e a política de acesso a alunos de escolas públicas, e esse número tenha diminuído bastante, ainda temos mais brancos do que negros nas universidades, por mais que esse número tenha se reduzido muito nos últimos anos. Eu tenho mais analfabetos negros no Brasil do que negros com curso superior no nosso país. Vamos olhar um pouquinho mais a estatística do óbvio. A suspensão de aulas presenciais a partir da metade de maio, em decorrência da pandemia, afetou quase 50 milhões de alunos na educação básica. E os estudantes periféricos e negros e os estudantes de escolas públicas foram mais afetados que os estudantes das escolas privadas pela pandemia. Crianças das classes C e E dependem muito mais exclusivamente do celular para acessar a internet. Quando você pergunta entre as pessoas que usam o celular para acessar a internet, 73% da classe D e E só usam o celular. 59% da classe C usam exclusivamente o celular. Esse número cai para 25% na classe A e B. 26% dos estudantes negros do ensino médio não estão assistindo aulas nem à distância durante a pandemia do coronavírus. Esse número cai para 8% entre os estudantes brancos. Desses estudantes negros, 29% não têm computador para assistir aulas online. Falando um pouco sobre a cultura que promove um outro tipo de educação. A cultura que amplia mentes, amplia o repertório, amplia os horizontes. A mesma cultura que durante anos foi uma das poucas formas de ascensão social nas periferias e favelas do nosso país. Os mais pobres frequentam menos os espaços de cultura e lazer, como cinemas, shows e teatros. 60% dos entrevistados da classe A e B dizem frequentar mensalmente ao menos um desses fóruns. Esses dados são de antes da pandemia, obviamente. Esse número cai para 34% nas classes C, D e E. Com relação à cultura, as diferenças econômicas acabam pautando esse acesso à cultura. Proporcionalmente, famílias mais ricas podem dedicar uma parcela maior do seu orçamento para gastos como diversão e cultura. Os brasileiros mais ricos podem dedicar 3 vezes mais participação do seu orçamento proporcionalmente do que os mais pobres. Por fim, em valores absolutos, as despesas das famílias mais ricas com diversão e cultura são dezenas de vezes maiores do que a das famílias mais pobres. Se gasta, por ano, R$ 87,00 com diversão e cultura entre as famílias mais pobres. Se gasta R$ 5.687 nas famílias mais ricas. Não existe corrigir a desigualdade de renda no nosso país
sem democratizar o acesso ao ensino de qualidade e à internet universal de qualidade para negros e para brancos.